na primeira carta, capítulo 4, 20, dizendo que o reino não é baseado em palavras, não é sustentado por palavras, mas sim poder. Que o que fundamenta os alicerces do reino não estão em meras palavras, em meras teorias, mas sim alicerçado, baseado, sustentado pelo poder. Para pensarmos juntos sobre isso e entendermos o que Deus quer tratar com cada um de nós nessa manhã, eu te convido a focalizar a carta de Paulo à igreja de Colossos, dos Colossenses, no capítulo 1. O verso central, para a gente refletir nessa manhã, é o verso de número 13, a princípio, e eu quero fazer uma abordagem desde o verso 9. Colossenses 1, a partir do 9. Essa igreja, Paulo ainda não tinha estado lá pessoalmente. Essa igreja foi ensinada e acompanhada por um homem chamado Epáfras. Paulo somente tinha ouvido falar, pelo testemunho de Epáfras, sobre a fé e a existência e como era a igreja de Colossos, e Paulo então escreve essa carta direcionada a essa igreja, e ele, após relatar um pouco sobre isso que eu acabei de dizer na introdução, a partir do verso 9, ele diz algo que a gente começa a refletir. Colossenses 1, a partir do 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, Paulo ouviu a Epáfras, não deixamos de orar por vocês. Não deixamos de orar por vocês. Paulo orava por aquela igreja e é o que nós vamos fazer agora nessa manhã mais uma vez. Vamos orar? Pai, que pela tua palavra lida e explanada, a tua vontade venha a ser revelada em nossos corações, assim como ela foi real naquele momento histórico, que ela venha fazer história em nossas vidas hoje aqui nessa manhã. Abençoa toda a reflexão e tudo aquilo que nós entendermos de Ti através da leitura do texto, que seja aplicado aos nossos corações. Usa o Teu Espírito Santo para falar forte às nossas mentes, ó Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa manhã. Amém. E Paulo orava por aquela igreja e pedia algumas coisas. Pedia para que Deus acrescentasse àquela igreja algumas coisas e a gente vai caminhar no texto. Ele pedia que, em primeiro lugar, eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é um pouquinho diferente do que conhecer quem Deus é. Talvez, se eu te perguntar quem Deus é para você, você vai dizer: Deus para mim é um pai, Deus para mim é Senhor, Deus para mim é amor. E você vai dizer algumas características, alguns atributos de Deus, algumas qualidades de Deus. Talvez você seja capaz de contar a história. Olha, Deus é um Deus criador, que escolheu um homem, formou dele uma nação. E você vai contar uma história a respeito daquilo que Deus fez. Mas o que Paulo estava querendo para aquela igreja e que Deus quer para nós hoje, nessa manhã, é que a gente vá além da compreensão de quem Deus é ou do que Deus fez, mas que a gente consiga descobrir qual é a vontade de Deus para nós, para a minha vida, para a sua vida individualmente. Qual que é a vontade de Deus? O que Deus quer comigo? O que Deus quer contigo? O que Deus quer com a igreja do Meier? Percebe que é um pouco diferente de saber dizer o que Deus é, o que Deus fez e contar uma história? Porque o reino não é edificado sobre palavras, ele é edificado sobre poder. E a vontade de Deus se manifesta assim, é ela que a gente vai buscar nessa manhã. E Paulo continua orando e pedindo, para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, que fosse uma igreja cheia de sabedoria e discernimento ou entendimento espiritual, que alinhavasse essas três coisas: a sofia, que é a sabedoria, o discernimento espiritual e o conhecimento da vontade de Deus, para que nada dessas três coisas faltasse, nenhuma dessas três coisas faltasse àquela igreja. A partir do verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Porque o Senhor é digno do louvor, da honra, da glória. Mas Paulo invertia um pouco a questão da dignidade e dizia: olha, não só Deus é digno,
do louvor, da honra e de toda a glória, como vocês também devem ser dignos de serem chamados cristãos. Vocês devem ser dignos de andar debaixo desse nome. Vocês devem andar de maneira digna do Senhor, dando fruto, frutificando, produzindo boas ações, boas obras, agindo no mundo, crescendo no conhecimento de Deus. E no verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, ou para usar uma palavra da moda, sendo empoderados. Na parte de RH e de gestão, essa palavra está na moda, né? O empoderamento. Paulo orava para que aquela igreja recebesse a força do poder de Deus, de acordo com a sua glória, para que aquela igreja tivesse mais 3 características: perseverança, paciência e alegria. Aquela igreja precisava ser uma igreja perseverante, que é uma igreja que não desiste diante das dificuldades, é uma igreja que não anda para trás, é uma igreja que persevera firme, uma igreja paciente, que ela se mantém constante, independente de quanto tempo durar. Porque uma coisa é você ser firme ao longo de uma semana, né? Vou fazer dieta durante uma semana, bacana. Um mês, um ano. Mas a paciência é essa característica que não se frustra pela ação do tempo. É uma ação que perdura, fruto da paciência. E a terceira característica, ainda aqui nessa introdução, Paulo pedia para que, além da perseverança e paciência, aquela igreja tivesse alegria, menos ligado à felicidade, nesse sentido aqui do texto, mais ligado à satisfação, que perseverando em meio às lutas e sendo paciente ao longo do tempo, aquela igreja tivesse satisfeita com tudo aquilo que ela tivesse diante de Deus. Satisfação. E assim Paulo vai orando pelaquela igreja, lembrando para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, para que eles conhecessem qual era a vontade de Deus, para que eles vivessem de uma maneira digna do Senhor, buscando agradar a Deus, frutificando em boas obras, crescendo no conhecimento e sendo fortalecidos, empoderados com o poder que vem do alto, em perseverança, paciência e satisfação ou alegria, como diz o texto. E assim a gente continua caminhando, já estamos perto do verso 13, próximo verso é o 12. Paulo agradecia, né? Não somente ele pedia essas coisas, como ele agradecia dizendo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Mais uma vez, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A gente sabe que antes nós não éramos filhos de Deus, somente criatura. E em algum momento da nossa história e no ponto de vista de Deus, desde a eternidade, o Cristo fez a obra redentora e nos tornou dignos de herdarmos essa herança dos santos. Nos tornou filhos de Deus pela sua obra. Mudou a nossa história, mudou a minha história e mudou a sua história. Talvez você se lembre o momento certo, a data certa, a ocasião em que você ouviu a voz de Deus e entendeu que você agora, pela obra do Cristo na cruz do Calvário, se transformou ou se tornou um filho de Deus e não mais criatura, que Deus te adotou. E por Deus ter te adotado, você agora toma parte dessa herança. É esse conhecimento e é essa construção que Paulo vem fazendo ao longo de todo o texto, que em Cristo nós fomos herdeiros dessa herança, para chegar no ápice do entendimento e no verso 13, que é o verso central do texto dessa manhã, quando nós pensamos na transformação que vem do reino. Ele explica dizendo: pois Ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa foi a obra que Cristo fez e isso foi o que aconteceu comigo, com você. Antes estávamos debaixo de um domínio das trevas, onde Paulo em Romanos vai aprofundar essa questão e mostrar todo o homem escravo do pecado, não conseguindo escolher agradar a Deus por estar debaixo desse domínio.
E através da obra do Cristo, através do poder transformador que há no reino de Deus, Ele te transportou de uma realidade de escravidão para uma realidade de liberdade, de serviço no reino do seu Filho amado. Foi simplesmente isso e só isso. De maneira que a primeira transformação, se pensarmos em transformados pelo poder do reino, a primeira transformação que acontece na minha vida e na sua vida foi e é essa realidade a cada dia. Transformados pelo poder do reino, porque em algum momento éramos escravos, estávamos sobre o domínio das trevas, e Ele, diz o texto, nos transportou, nos mudou de reino. Era como se saíssemos do Brasil, que é a nossa nação, e fôssemos para a Inglaterra. Ele mudou o nosso reino, mudou a nossa realidade, mudou a nossa história, marcou a nossa história profundamente, nos transportou de reino, antes do domínio das trevas, e agora o reino do seu Filho amado, o reino de Deus, o reino dos céus. Ele desenvolve essa ideia a partir daí, e Paulo aqui em Colossenses constrói a ideia desse Filho amado, e ele deixa um legado para a gente entender quem é Jesus Cristo. E ele, a partir do verso 14 e 15, e durante alguns versos e pelo próximo capítulo, ele vai construindo o que a gente na teologia vai chamar de cristologia, que é o logos do Cristo, ou o estudo do Cristo, e ele vai tecer diversos e inúmeros comentários e vai pontuar diversas coisas a respeito da pessoa de Jesus o Cristo, mostrando Ele como sustentador e criador do universo e tantas outras coisas mais. Mas para a gente focar hoje, a partir da realidade da transformação que há pelo poder do reino, eu fico somente com o início e a partir do verso 14, onde ele qualifica a pessoa do Cristo, qualificando através da sua obra redentora, em que ele diz: nesse Cristo, em quem temos, ou nesse Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O ensinamento que fica para a gente é que no reino do seu Filho amado, todos os pecados são perdoados. No reino do seu Filho amado, há perdão de pecados. E foi assim que Ele nos reconciliou, e foi assim que Ele nos transportou para esse reino, perdoando pecados. Perdoando os meus pecados, perdoando os teus pecados. Foi exatamente assim que aconteceu. O passaporte para o transporte, o passaporte para essa mudança de reino, foi através da remissão, o perdão de todos os pecados. E é exatamente por isso, exatamente por esse poder de perdoar pecados, é que é possível haver cidadãos nesse reino. No reino do seu Filho amado, há espaço para a mulher pega num ato de adultério, de João 8, porque há perdão de pecados. Há perdão de pecados. Existe espaço para aquela mulher, porque há perdão. E quando a palavra e quando a lei mandava apedrejá-la, o reino do seu Filho amado, esse rei do reino, que é um filho cheio de amor, não transforma a realidade daquela mulher através da palavra, que seria o apedrejamento, mas transforma a realidade daquela mulher através do seu amor poderoso, ou do poder do seu amor. Essa é a realidade da transformação. Percebe então que o reino de Deus e o reino dos céus, o reino a qual nós esperamos e clamamos, não é baseado por palavras, tal qual não foi em João capítulo 8 para aquela mulher, e é só por isso que ela está apta a participar, porque no reino do seu Filho amado há perdão dos pecados. Para ela, aquela mulher pecadora, não diferente de mim e de você. É pelo reino do seu Filho amado que há perdão, que tem espaço para o ladrão da cruz, que talvez tenha passado uma vida inteira de atos ilícitos, uma vida inteira de roubo, uma vida inteira infringindo a lei,
mas que no último momento de sua vida encontra o poder transformador do reino. E a realidade dele muda e ele é transportado de uma realidade de domínio das trevas para uma realidade do reino do seu Filho amado, porque encontrou perdão dos pecados. Ele encontrou também perdão para os pecados, instantaneamente, nos últimos momentos de sua vida. É pelo poder transformador que há no reino, esse poder de perdoar pecados, que há perdão para o filho pródigo que retorna e é recebido em casa pelo seu pai. Há perdão para aquele filho que, resumidamente, disse: pai, eu não vou nem esperar o senhor morrer, para mim o senhor já está morto agora, me dá a minha parte que eu vou embora. Aquele filho, entre aspas, mata o pai naquele momento. Olha, não me importa o tempo da sua morte, eu quero que você morra hoje porque eu quero o dinheiro agora. E vai. Mas para esse filho, há perdão para os pecados. E no reino de Deus, em todas as parábolas do reino de Deus, há a figura do perdão. E nesse texto muito forte, porque o filho volta arrependido, não querendo nem mais ser tratado como filho, querendo apenas ser tratado como um funcionário. Mas o poder transformador do reino do seu Filho amado, o poder transformador do reino de Deus, o poder transformador que há pelo perdão dos pecados, o pai vira para o filho e fala: não, filho, você vai ser recebido como você sempre foi, um filho. O poder do perdão transformador de realidades, o poder do reino. Por isso que Paulo coloca na frente de todas as características para embasar essa transformação ou essa transportação, realidade de domínio das trevas para uma realidade de reino do seu Filho amado, porque nele, em Cristo, há poder para perdoar pecados. Independente se é um adultério, há poder para perdoar pecados no Cristo. Há poder, o texto mostra isso. Independente de uma vida inteira de crime, e talvez enquanto eu e você, na nossa carnalidade, achamos que o ladrão, o assaltante deva morrer e ir para o inferno, a realidade do reino de Deus não é essa. A realidade do reino de Deus mostra que para o ladrão, para o assaltante, para o criminoso, há disponibilidade e a abertura para acesso a esse perdão que transformou a mim e a você. Porque o teu pecado não é menos grave do que o pecado do ladrão da cruz, o teu pecado não é menos grave do que o pecado da mulher adúltera, o teu pecado não é menos grave do que o do filho que saiu de casa. Para todos esses, o perdão estava disponível. Se você recebeu perdão para o seu pecado, por que o irmão que está do seu lado, que fez um pecado diferente, não vai receber também? Esse é o poder transformador do reino, poder para perdoar pecados. Esse perdão é uma prova de amor de Deus para nós. É o reino do seu Filho amado, onde o Rei do reino não só é amado por Deus, como também nos ama, e nos ama tanto. Paulo vai falar isso lá em Romanos 5,8, que Deus deu uma prova de amor para nós. Deus deu uma prova de amor, enviando o Cristo, quando nós éramos ainda pecadores, a morrer por nós, em nosso lugar. É a prova do amor de Deus. É muito coisa de namorado isso, né? Eu quero uma prova de amor. Deus fez isso. Deus deu uma prova de amor. Deus mostrou, demonstrou, provou o seu amor, porque a gente não era nada, a gente merecia o inferno. Nós éramos pecadores não arrependidos, não regenerados, e Ele enviou ainda assim Cristo para morrer por nós. Para o pecador arrependido, há espaço no reino de Deus. Assim como Cristo falou para a mulher adúltera: vá, não peques mais. Assim como o ladrão da cruz, assim como o filho pródigo que voltou totalmente arrependido e quebrantado, todos esses encontraram o perdão, o poder transformador do reino. No verso 15, para a gente continuar caminhando no texto, Paulo vai pontuar, ele para de falar da igreja, percebe que ele começa dizendo sobre a oração e pelo que ele orava e agradecia a Deus. E quando ele fala sobre esse poder transformador do reino, ele tece todos esses atributos do Cristo, além da remissão dos pecados,
pelo qual nós temos acesso a Deus, ele pontua esse do verso 15, e a gente vai parar por aqui nesse texto de Colossenses, dizendo que ele, o Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que isso quer dizer? Isso é fácil. Deus é invisível, Deus não pode ser visto, mas nós podemos ver a Deus se olharmos para o Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Se você quer entender e conhecer qual é a vontade de Deus e saber qual é o posicionamento de Deus e a postura de Deus a respeito de qualquer questão e situação da vida, olhe para o Cristo. Olhe para Jesus e como Ele viveu a vida dele, em que Ele baseou as suas escolhas, quais eram os valores que você vai ver a Deus. Porque o Deus invisível se manifestou e se revelou no Cristo, que é a imagem desse Deus. É engraçado Paulo falar isso aqui nesse momento. Ele usa essa chave de alguém sendo a imagem de alguém e Cristo sendo o primogênito dentre muitos irmãos. Cristo tendo a supremacia, Cristo sendo não só, ou não com uma conotação cronológica de ter nascido primeiro, mas pelo direito da primogenitura, por ele ser o mais exaltado entre todos os outros irmãos. Cristo é esse, primogênito entre os muitos irmãos e sendo também a imagem do Deus invisível. Vocês entendem que para olhar para Deus basta olhar para Jesus, que é a mesma coisa? Agora vamos olhar esse texto aqui de Colossenses e colocar ele em paralelo com um outro texto de Paulo, onde ele vai dizer uma outra coisa para a gente comparar. O texto é Romanos 8:29. Volta um pouco aí na sua Bíblia. Romanos 8:29. Lembra do texto de Colossenses, que o Cristo é a imagem do Deus invisível, para que ele fosse o primogênito de muitos irmãos? Romanos 8:29 vai dizer assim: pois aqueles, falando a respeito de Deus, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que curioso, mais uma vez aparece o Cristo sendo o primogênito entre muitos irmãos, o Cristo sendo o primeiro, tendo a preeminência entre muitos irmãos, e mais uma vez alguém sendo a imagem de alguém. Só que a relação agora muda, porque o que Paulo está construindo aqui é que os santos e os salvos e os cidadãos do reino dos céus, aos quais ele conheceu de antemão, porque Deus é presciente, ele também predestinou a esses cidadãos do reino para serem conformes à imagem do seu Filho. Você já entendeu o que eu quero falar aqui? Se eu olho para Cristo e vejo Deus, e agora eu pego esse texto de Romanos e olho assim, existem pessoas e homens, e eu quero aqui colocar como a igreja invisível, aquela igreja resgatada por Cristo, que está predestinada para ser conforme a imagem do próprio Cristo. Ou seja, se eu olho para Cristo, eu vejo Deus, e se eu olho para a igreja, eu vejo Cristo. E isso só é possível pelo poder transformador que há no reino. Só é possível porque nós recebemos o perdão dos pecados. Só é possível sermos chamados cristãos e termos o nosso nome vinculado ao Cristo, porque nossos pecados foram perdoados, e isso é o que o Paulo vai construir lá no texto de Colossos. Deus é invisível. Quer olhar para Ele? Olhe para Cristo. E esse mesmo Cristo está salvando um povo para si, e está acolhendo um povo para si, que eles serão a imagem do próprio Cristo.
eles estão predestinados para ser conforme a imagem do Cristo. O pastor falou aqui há 2 mensagens atrás, de 2 domingos atrás, a respeito do já e ainda não, do reino que já está implantado, mas ainda não totalmente, das realidades espirituais que já são reais, mas ainda não totalmente. Por exemplo, você já é salvo, mas ainda não está nos céus com Deus. Então você já é salvo, mas ainda a salvação ainda não está implantada totalmente, porque você ainda está vivendo aqui. Você ainda luta não contra o pecado que te domina, mas contra o pecado que te seduz. E você agora é livre para escolher não pecar. Então, já é livre do pecado, ou dos efeitos do pecado, mas ainda não totalmente. Porque somente no céu seremos livres totalmente do pecado, e somente no céu seremos 100% santos, se você entender santidade como ausência de pecado, como Deus é. Você já manifesta e pode ver os sinais do reino de Deus, mas ainda não totalmente. Isso vai acontecer no futuro. E sermos conforme a imagem do seu Filho é o já e ainda não também. Nós somos predestinados para ser 100% conforme a imagem desse Cristo. Lá na frente, lá no futuro, no céu, num novo corpo, num corpo glorificado e sem pecado. Mas já podemos, irmãos, já podemos, e esse é o desafio, de sermos conformes à imagem dele aqui na terra, naquilo que for possível. Já podemos. Tanto é verdade e tanto é realidade, que eu quero te levar para o último texto dessa manhã, que não foi Paulo que escreveu, mas foram palavras de Jesus escritas por João, no capítulo 17. Um texto conhecido como a oração sacerdotal, na qual Jesus intercede pelos discípulos, João 17, a partir do verso 20. Ele vai mostrar exatamente isso, que se Jesus é a imagem de Deus, nós temos que ser a imagem de Jesus. Assim como Jesus é a imagem de Deus, nós devemos ser a imagem de Jesus. É um desafio, mas é exatamente por isso que Cristo orava quando pensava em mim, quando pensava em você. João 17, do 20 ao 23. Ele orava há pouco pelos discípulos presentes naquele momento histórico, e a partir do 20 ele diz: Jesus, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Rogo por aqueles que crerão em mim, eu e você, por meio da mensagem deles, dos discípulos, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 21 mais uma vez. Para que todos sejam um, para que todos nós sejamos uma unidade. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, assim como Cristo e Deus estão jungidos, junto com a pessoa do Espírito Santo, naquilo que a gente entende por ser a Trindade, que essa mesma união indivisível haja no meio do povo de Deus. Essa era a oração do Cristo. Assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste. A mesma glória que Deus deu a Cristo, Cristo repassou. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu, Cristo falando, eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. É isso, é simplesmente isso, e é só isso, simples assim. Se o reino de Deus é um reino que há perdão de pecados, é por esse mesmo caminho, pelo perdão dos pecados, que a gente vai alcançar a unidade na igreja. Eu quero te dar uma notícia, uma novidade. Nós já estamos em 2016, você sabia? Nós já estamos em 2016. Até quando a falta de perdão vai atrapalhar a nossa unidade? Até quando a gente vai entrar em 2017 não perdoando pai,
mãe, irmão, tio, vizinho, qualquer nome que você queira dar ao grau de relacionamento. Até quando? Até quando a própria ponte que nós atravessamos, que foi a ponte do perdão, vai atrapalhar essa oração feita por Jesus, para que nós fôssemos um. Porque ser um é só através do perdão, porque não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém que você vai dizer, olha, eu vou me relacionar com aquela pessoa e ela nunca vai falhar comigo. Eu posso confiar nela plenamente, sem nunca me arrepender, porque eu sei que ele nunca vai me decepcionar. Não existe essa pessoa. O relacionamento só é possível através da predisposição do perdão. Somente isso. Então, para que esse texto seja verdade e para que nós sejamos um, assim como Cristo é a imagem de Deus, para nós sermos a imagem do Cristo, é necessário haver no nosso meio o perdão. É o perdão que vai construir a unidade. É o perdão que vai tornar esse texto ou essa oração de Jesus verdade na minha vida e na tua vida. Sem perdão, meus irmãos, não há unidade na igreja. Sem perdão, não há unidade na família. Sem perdão, só o que há é divisão. E até quando a gente vai fazer com que essa oração de Cristo não se cumpra? Até quando? O texto é tão forte que ele coloca um condicionamento ou uma consequência da unidade da igreja. O texto diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que Cristo é o enviado de Deus, que eles sejam um. A nossa falta de perdão e a nossa falta de unidade está atrapalhando até a crença dos incrédulos, porque o que o texto mostra é que os incrédulos crerão que Cristo é Filho de Deus quando olharem para mim e para você e verem a unidade. A gente, com a nossa falta de perdão, está atrapalhando salvação de pessoas. A gente, com a nossa falta de perdão, está atrapalhando, fechando o acesso dos céus e desse reino a pessoas. Porque é o que eu já disse desde o início: o acesso a esse reino do seu Filho amado só foi possível através do perdão. É o perdão que abriu as portas. É o perdão que foi o visto no teu passaporte, que foi o carimbo que te habilitou a ser transportado para esse reino. E o Cristo que perdoa também requer de mim e de você que nós perdoemos uns aos outros. Que nós perdoemos uns aos outros. O que a gente pode cantar nessa hora antes da oração final? Queria pedir que você fechasse os teus olhos e refletisse na letra dessa música. E, além disso, queria que você, se possível, saísse daqui com um nome. Com um nome para você se reconciliar, com uma pessoa. Sonda o teu coração e vê se ainda há alguém que você precisa perdoar. Se não há, graças a Deus pela tua vida. Mas se há, meu irmão, se há, vamos nos reconciliar depressa com essa pessoa.